Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso. O canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. Bem pessoal, hoje estamos gravando um vídeo, via de regra atrasado, do quadro Quarta Delas, em que pese estejamos na quinta, né pessoal? Pois é, tinha tudo para esse vídeo ir ao ar ontem, Todavia, ontem foi dia dos professores. Para quem não sabe, inclusive fica aqui registrado os meus parabéns a todos os professores desse país, em especial a minha mãe, e a avó do meu filho, bem como também ao meu sogro e avô do meu pequeno, minha tia, considerada também tia-avó do meu pequeno, o tio dele, meu cunhado, que também é professor. Enfim, a grande maioria da família da minha mãe é constituída de professores. Então, se eu for sair indicando aqui cada um dos professores que eu tenho na família, a gente vai falar só sobre isso nesse vídeo. Porém, gostaria de iniciar esse vídeo já deixando aqui os meus parabéns àqueles que nos ensinam a ser quem somos. Aqueles que nos ensinam a chegar onde chegamos. Afinal de contas, se não fosse o professor, não seríamos ninguém. Desde o professor lá do primário, lá do jardinzinho, que hoje em dia nem chama mais jardim, hoje em dia é infantil ou baby, que é o caso, por exemplo, da turma do meu filho, é uma turma pré-maternal, no meu tempo isso nem existia, Então, desde essa época, da primeira educação, da primeira infância, da educação na primeira infância, até os quadros das universidades, da academia. Afinal de contas, são os professores que, além de nos letrarem, nos ensinam muito dos valores que nós temos hoje em dia. Em que pese, jamais deveria ser a função da escola a de educar uma criança, um ser humano, para a vida. A escola, ela tem um dever de educação, mas não um dever de educação cívica. A educação cívica, os bons modos, a boa estirpe, o bom comportamento, isso é um dever indispensável dos pais, dos genitores. Cabe à escola educar para formação acadêmica, ou seja, para que a criança obtenha êxito em aprender matemática, português, geografia, e todas as outras matérias, química, física, consiga, por exemplo, ter sucesso em um vestibular, ou até mesmo em um concurso público, quando falamos em universidade, ou o sucesso dentro da própria academia, um mestrado, um doutorado, mas a educação, os bons modos, e aquela situação inerente à formação pessoal de caráter de cada um, isso é algo que os pais têm que ensinar. Não podem e jamais devem transferir essa responsabilidade para a escola. Cada um tem o seu papel na criação dos seus filhos, e o dos pais é exatamente o de zelar pela educação, pela formação de caráter e principalmente pela responsabilidade com os seus filhos. Então, sem mais delongas, adianto esse pedido a vocês que curtam, comentem e compartilhem o vídeo já no início, porque eu às vezes esqueço de fazer isso no final. Se aparecer a opção de hypar, hypem também, pessoal, porque isso aí é a maior entrega hoje do YouTube, essa história desse hype. Então, meu povo, façam isso para que a gente consiga, persistir espalhando aí a nossa palavra, para cada vez mais pessoas nesse YouTube de meu Deus. E eu vejo agora que eu comecei o vídeo e não liguei uma das iluminações. Então, peço desculpas a vocês, mas vai assim mesmo, E hoje nós iremos falar sobre um perfume que é um verdadeiro ditador de tendência, antes mesmo disso se tornar uma tendência mundial. Hoje nós vamos falar de um perfume que vai deixar muitos vira-latinhas aí de orelha em pé, Vai ter muito caramelo aí rosnando pro meu lado, mas vão ter que engolir. Eu diria a vocês, que hoje nós iremos falar de um perfume que, se alguém copiou, essa pessoa foi a Prada. Isso mesmo, meu povo, aquela grife famosíssima das bolsas caríssimas do triângulo invertido, Ao que tudo indica, copiou uma obra-prima de Natura. E, meu povo, não se engane, isso pode sim ter acontecido. Sabe por quê? Porque o perfumista que assina essa fragrância que nós iremos conversar hoje é nada mais, nada menos que Antoine Maisondier, o mesmo perfumista que assina o famoso, idolatrado, hypado desde 2022 Prada Paradoxe. Isso
Isso, aquele lá do frasquinho em formato da pirâmide invertida que diz respeito à própria grife de Prada. Pois é, pessoal, para vocês terem uma ideia, Antoine Maisonnier assinou esse perfume de Natura em 2019. 3, nada mais, não é 1 nem 2, são 3 anos de diferença em relação ao famoso perfume da grife italiana. Então, meu povo, vamos deixar o viralatismo de lado e reconhecer que não seria nenhum tipo de demérito, né, ou mesmo não seria novidade, que o próprio perfumista que criou o Una Blush usasse a sua fórmula, né, para reproduzir um perfume também de Prada, que tem a mesma inspiração, inclusive as mesmas cores de frasco, desde sempre, porque o frasco, né, de Una Blush, que é o perfume que nós iremos conversar hoje, ele mudou, né, de 2019 para cá, inclusive para ficar ainda mais bonito, diga-se de passagem. Antes o frasco dele era liso, meio que com a pintura metalizada, mas sempre, né, sempre em tons de rosa, assim como é a própria cor do Prada Paradoxe, né? O Prada Paradoxe, o frasco é transparente, mas o seu líquido é rosa, né? Então, até nisso eles conversam entre si. E como dito a vocês, né, Una Blush, olha esse frasco novo, pessoal. Vamos ver se foca direitinho, né? Essa câmera aqui é fantástica, eu não me canso de admirar a qualidade dessa câmera na frontal. É isso mesmo, meu povo. Eu tô gravando esse vídeo novamente na câmera frontal. Por quê? Porque eu ainda tenho que comprar, né, um adaptadorzinho para poder começar a gravar com a câmera traseira, né, desse celular, que no caso é o S25 Ultra. Né? A câmera traseira desse cara faz vídeos em nada mais, nada menos que 8K. É isso mesmo, meu povo. Até onde eu sei, é o único celular que tem essa resolução, né? Os outros gravam em 4K. 4K, inclusive, essa é a resolução que eu estou usando agora. 4K, 60 frames por 60 frames por segundo, eu acho que é algo assim, enfim. Isso não é meu forte. Mas, né, mostrando a vocês novamente esse frasquinho belíssimo, que pode até iludir por conta da iluminação, mas é um frasco rosa, um rosa bebê. Eu vou até tentar tapar aqui a luz, ó, pessoal, para que, ó, vocês consigam ver com maior fidelidade a cor desse frasco. É um frasquinho rosa bebê. E, pessoal, esse perfume aqui foi a última aquisição da minha esposa em matéria perfumística, vamos dizer assim. Ela já vinha querendo comprar um perfume, né, da linha Una há algum tempo. Ela já usou bastante, né, perfumes dessa linha, e ela estava querendo comprar um perfume que fosse um pouco mais moderno, né, do que os perfumes que ela estava usando até então. Ela queria comprar um perfume que fosse mais antenado, né, com as tendências de hoje em dia. E de fato ela estava, né, curiosa no próprio Prada Paradoxe. Então começou a ver vídeos de resenha sobre ele e acabou descobrindo, né, que Natura tinha o seu Prada Paradoxe mesmo antes do original, né, por assim dizer, que não é original é o Una Blush, né, existir. Né, mesmo antes do perfume lá da grife italiana existir, que era o próprio Una Blush. Ela disse que lá em 2019, quando esse perfume foi lançado, ela até chegou a conhecer por meio de amostra, que a mãe dela havia dado. Só que na época ela não deu assim tanta relevância ao perfume. E acabou, né, optando por comprar outros, vindo a lembrar-se desse carinha, ao começar a assistir resenhas do próprio Prada Paradoxe, né, que virou uma certa hype aí de uns tempos pra cá. Inclusive o próprio Una Blush, pessoal, está aí em ascendência meteórica em outras redes sociais, como o Tiki, né? E o Inst, né? Pra gente não falar os nomes, porque dizem que compromete a métrica de engajamento, então vamos tentar evitar, porque nossa intenção é espalhar o máximo possível de palavra aqui, né? Inclusive, nesse vídeo, como dito a vocês, deveria ter ido ao ar ontem, que é o nosso quadro, querido quadro, Quarta Delas, né? E hoje irei trazer a vocês a resenha completa de Una Blush. Por quê? Porque minha esposa já está com ele há mais ou menos quase um mês. Eu acho que já faz pelo menos uns 20 dias aí, ela já está com ele. E ela é daquele tipo de pessoa que quando compra um perfume, ela vai usando ele na diária, até meio que ela enjoa, e aí troca os perfumes. É como ela mesma diz, ela não tem o hábito de estar usando 3, 4, 5 perfumes diferentes por semana. Para ela, o normal é usar o mesmo perfume por um bom período de tempo, às vezes até mesmo secar o frasco, né? E depois usa outro. E aí, quando eu comecei a fazer perfume, CTCs, né?
acabei fazendo alguns femininos, né, e dando a ela alguns, e ela disse, ai meu Deus, eu nunca usei tanto perfume. Ela chegava a confundir, né, qual era o perfume que ela estava usando ou não, justamente por conta dessa nuance, né, de estar sempre variando ali os cheiros, que não é o hábito, não é a questão de uso dela, né. Mas falando de Una Blush, pessoal, que eu sei que uma das coisas que vocês mais vão me perguntar aqui, e eu não sou um grande especialista em perfumaria feminina, né, aliás, eu sou um mero entusiasta em qualquer ramo, né, da perfumaria. Mas o que eu posso dizer a vocês é que esse cara, meu povo, ele é de fato um perfume extremamente floral. Aqui, nessa fitinha, ele já está borrifado há bastante tempo. Pessoal, ele já está borrifado, eu acho que há umas 3 horas ou mais, né? Acho que umas 3 a 4 horas. E aqui ele já me apresenta as notas de meio, né, desse cara, as notas de coração. E de fato, estamos diante de um perfume floral branco. É notória a presença desse floral branco. Aqui muito bem caracterizado, né, pela flor de laranjeira e o próprio Neroli. É isso mesmo, pessoal. É um meio, né, vamos dizer assim, é um perfume que em suas notas de meio é muito limpo, né? Mas a gente nota também uma questão referente a uma espécie de resina. Sabe quando a gente pega alguma coisa, sente uma certa nuance amanteigada, né? Em dados momentos, algo que nos remete, por exemplo, a um chocolate branco, né? Não que ele tenha cheiro de chocolate, mas aquele aspecto, né, resinoso, né, gorduroso, vamos dizer assim, do chocolate branco, né? Aquela nuance amanteigada, né, por assim dizer. Isso vem exatamente do breu branco, que é presente nesse cara. E aí eu vou dizer a vocês a pirâmide olfativa de Una Blush e traçar o paralelo com a pirâmide olfativa de Prada Paradox, que eu não tenho aqui, até porque minha esposa comprou o Una Blush justamente na intenção de substituir o importado caro. Até porque ela pegou uma promoção, né, na Natura, e aí, né, já fica aqui o adendo. Se forem comprar Natura, comprem no espaço digital da minha sogra, que é também a minha consultora, Natura, pelo Minha Loja, né, Minha Loja Natura, que hoje em dia é um novo espaço digital, e comprando pelo Minha Loja, vocês vão poder usar, né, na primeira compra, por mais que você já tenha comprado no aplicativo, por mais que você já tenha comprado no site tradicional da Natura, se vocês comprarem por esse canal indicado aqui na descrição do vídeo, o Minha Loja, vocês vão poder usar o cupom Minha Loja Taon, que vai dar 20% de desconto a mais, né? Se o perfume, por exemplo, tiver com 80% de desconto, né, vocês ainda vão conseguir 20% a mais de desconto colocando esse cupom Minha Loja Taon, um benefício exclusivo, né, para os inscritos e espectadores aqui do canal. Então, meu povo, né, não esqueçam de dar essa forcinha. Caso vocês se interessem por esse cara, comprem pelo espaço digital indicado aqui, porque vocês ajudam muito a gente a estar sempre trazendo cada vez mais conteúdos da perfumaria nacional, cada vez mais conteúdos de Natura, o Boticário, Eudora, aqui para o canal. Afinal de contas, eu tenho um acesso facilitado a esses perfumes graças, né, à minha consultora. Então, uma mão tem que lavar a outra sempre, né? E eu espero que vocês nos ajudem nessa asepsia. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá, a pirâmide olfativa desse cara. Notas de topo, cítricos, gengibre e bergamota. E aí vocês vão me permitir, né, numa segunda fitinha olfativa improvisada, né, dar mais uma borrifada desse cara, ó. Olha o borrifador disso aqui, meu povo. Isso aqui é uma ignorância, né? Cara, fantástico. E esse cara, ele sai bastante cítrico, né? E a gente sente nesse cítrico um certo tipo de especiaria. Não é aquele cítrico docinho, viu, pessoal? É um cítrico que vai remeter a uma espécie de refrigerante, vamos dizer assim. Ou um suco gaseificado. Uma espécie de suco de limão com tangerina, né? Alguma coisa assim. Né? Sabe aqueles citros, né? Geralmente Tampico, esses refrigerantes assim? É como se fosse um desses refrigerantes citros, né? Que não é refrigerante, é suco, né? Gaseificado. É como se a gente colocasse um gás, né, dentro do Tampico, por exemplo. Não chega a ser o Schweppes, né? Seria realmente algo mais parecido com o Tampico, até porque é bem mais amarelo, né, do que verde o cheiro que a gente sente nesse carinha em sua saída. Mas não dá para discernir uma fruta só. É lógico que a gente sabe que é algo cítrico por conta do aspecto cortante, né? Mas não dá para dizer, é um limão. Não. Temos o limão? Temos. Mas envolto a muitas outras matérias, como por exemplo laranja, né, tangerina, algo
né, faz essa mistura, esse blend, vamos dizer assim. E o gengibre, né, é quem nos confere esse aspecto borbulhante e um tanto quanto especiado, não um tanto quanto picante a esse cheiro. Não chega a ser aquele picante típico de pimentas, né? Acredito que não vai te fazer espirrar, a não ser que você exagere muito nas borrifadas, mas traz, né, tanto essa nuance apimentada como essa nuance gaseificada à saída desse cara. Inclusive, meu povo, o gengibre está em alta, né? O gengibre está aí presente em perfumes como o Sospiro, da Vibrato, que virou uma verdadeira hype, né? O próprio Tigar, de Bulgari, né? O próprio Imagination, também, né? da LV, né? Todos esses carinhas, eles têm como uma das notas protagonistas o gengibre, exatamente nesse aspecto de refrigerante, esse aspecto borbulhante, esse aspecto que nos faz parecer que o perfume é, de fato, uma espécie de refrigerante. E eu vejo isso com muita evidência, inclusive no CTC que eu fiz do Tigar com a essência da Pano. Parece realmente que estamos passando uma espécie de Sprite no corpo, né? Esse aqui é bem menos borbulhante, né? Bem menos frisante do que o perdão, pessoal, do que o Tigar lá, né? CTC que nós fizemos. E aí depois, né, dessa saída cítrica, né, um tanto quanto especiada e energizante, vamos dizer assim, né, ele evolui para essas notas de corpo, onde a gente sente com muita evidência, né, essa flor de laranjeira, esse aspecto floral, pessoal, que eu digo que é típico de perfumes desde a época do Jadot. Esse aspecto floral branco, principalmente com a flor de laranjeira, com o lírio, né, com o petit grain, né, que seja, ou mesmo com o Neroli, né, em específico, em que pese a flor de laranjeira seja uma das variações do próprio Neroli, né, todas elas são derivações da própria laranjeira em si, né, o pé de laranja propriamente dito, né. Então, um é a flor, o outro é a folha, né, e por aí vai, né, e aí vão fazendo derivações, né, dessa nota olfativa, desse acorde, e criando novos cheiros, novos aromas, né, para a perfumaria, com base, né, nessa fruta, esse pé de fruta, vamos dizer assim, nessa árvore, né, que tanto contribui para a perfumaria, que é a própria laranjeira. Então, esse aspecto floral, a gente vai sentir, né, com muita similaridade em perfumes como Jadot, né, e eu diria que Jadot foi o precursor desse estilo. É invariável que a gente não se recorde de um perfume que tenha, né, flor de laranjeira ali nas suas notas de meio ou de fundo, né, que a gente não faça uma associação ao próprio Jadot, porque eles, querendo ou não, os perfumes que têm essa nuance, eles vão secar de um modo parecido, né? Eles vão ter na sua pele uma nuance muito parecida. Então isso acontece com o Jadot, acontece com o Prada Paradoxe e obviamente que acontece com o Huda Blush, que inclusive eu diria a vocês que é a mãe, né, do Prada Paradoxe, já que estamos falando de perfumaria feminina. Então, pessoal, além disso, já é possível notar aqui, né, nessas cerca de 3 horas ou mais que eu apliquei esse cara na fita, a presença de uma baunilha, né, uma baunilha que não chega a ser aquela baunilha tão gourmand, né, mas uma baunilha que é notável, né, notória, e um âmbar, assim como o sândalo. O sândalo confere uma cremosidade a esse perfume, que somado a esse mel branco, dá esse aspecto gorduroso, resinoso, né, a esse perfume. E que, para traçar o paralelo e vocês verem como tem muita similaridade, olha as notas, né, do Prada Paradoxe. Pera, tangerina, bergamota. Isso daí, né, na saída talvez seja a maior divergência. Por quê? Porque o gengibre é substituído por essa pera. E a pera a gente sabe que dá uma certa nuance adocicada, achocolatada. Ou adocicada, achicletada ao perfume. Assim como acontece, por exemplo, com o Ultramale, né? Então, a gente sabe que a pera confere isso, né? Em dados momentos, chega a ser até mesmo a confundir a pera com a tuberosa, a depender de como a tuberosa é trabalhada, né? Justamente por conta dessa nuance achicletada. Então, a principal divergência dos dois está exatamente na saída. Porque o Paradoxe ele sai mais doce, né, do que o Huda Blush, que sai mais cítrico. Para quem gosta de perfumes mais cítricos, mais abertos, mais solares, vai até preferir o próprio Huda Blush em relação ao seu contratipo importado, né? Porque agora vamos dar nome aos bois. Porque se fosse o contrário, né, se fosse o Huda Blush a ser criado depois de Prada Paradoxe, todo mundo estaria enxurrando a internet, né, de
comparações com o mesmo, dizendo que o Una Blush é um contratipo, né, do Prada. Então vamos dar nome aos bois, né? Então o contratipo da grife italiana, né, ele sai de um modo mais doce, né, justamente as diferenças típicas de contratipos, né? A saída é a mais difícil de ser replicada, até porque, né, no importado está muito mais cheio de matérias-primas sintéticas do que o nacional. É isso mesmo, pessoal. Doa quem doer. Se você opta por um perfume, se quer optar por um perfume, né, que seja natural, vocês vão ter que ir, viu, meninas? Vão ter que ir, ou homens que gostam de usar perfumes assim, vão ter que ir no Una Blush. Porque esse aqui, sim, é um campeão de naturalidade. O Prada, né, tá cheio de sintéticos, inclusive novos, né, novos sintéticos. E isso é dito como uma espécie de elogio, né? Quem diria, né? Antigamente você falava de um sintético, o pessoal já dizia que o perfume não tinha qualidade, né? Mas o Prada Paradoxe, ele tem orgulho de dizer que usa, por exemplo, o Serenolide, né? Que é um novo tipo de almíscar que vem sendo usado aí na indústria, né? E com certeza algo que veio da própria Givaudan. Afinal de contas, Antoine Maisonnier é o sênior, né, da Givaudan. Então certamente eles desenvolveram, né, mais este sintético, né, que tenta reproduzir e emular as notas almiscaradas, dando nuances diferenciadas. E além do próprio Serenolide, né, o Prada Paradoxe usa também o Ambroxolide, né, acho que é Ambrofix, perdão pessoal, que é uma variação do Amba. Pois é, meu povo. Então aqui nós temos um perfume que em suas notas primordiais e suas notas que mais irão performar, né, o Prada Paradoxe, ele é quase que 100% sintético. As notas de base dele são quase que 100% sintéticas. E aí, além, né, da pera, tangerina e bergamota, ele tem flor de laranjeira, obviamente, essência de Neroli, jasmim sambac. E o jasmim sambac, dentro do Prada Paradoxe, funciona muito como lírio do vale aqui em Una Blush. E a flor de laranjeira, como eu disse a vocês, Neroli e flor de laranjeira, né, são basicamente matérias-primas irmãs, né? Elas são bastante parecidas, até porque vêm da mesma fonte, né? É a própria árvore da laranja. Então, estamos falando de matérias-primas congêneres. E, obviamente, que aqui no caso de Una Blush, nós sabemos que existe Neroli também para além da flor de laranjeira, justamente por esse aspecto de limpeza que é presente aqui em Prada Paradoxe, ou em Prada Paradoxe, Prada Paradoxe brasileiro, né? A mãe do Prada Paradoxe. A gente sabe que no Una Blush o Neroli também está presente porque ele tem um aspecto de limpeza, aquele um aspecto que em dados momentos remete a um aroma de sabonete, que é típico do Neroli. Além disso, na base, Prada Paradoxe tem baunilha, âmbar, almíscar e beijoim. Então é a mesma, praticamente a mesma pirâmide olfativa, pessoal. Porque se ele tem tangerina e bergamota no topo, já é cítricos, o combo cítrico que eu falo a vocês, que remete o próprio Una Blush. Porém, como ele não tem o gengibre, e ele tem a pera, ele é mais adocicado na saída do que o Una Blush. O Una Blush é mais cítrico energizante por conta do gengibre. Nas notas de meio, basicamente a mesma coisa, né? São perfumes que vão remeter, como eu disse a vocês, a clássicos como o Jadot, né, que inaugurou esse segmento do floral branco, né, dentro da perfumaria moderna. E no fundo é a mesma coisa. É baunilha, âmbar e almíscar. Com a diferença que o Prada Paradoxe puxa para o fundo o beijoim, que traz esse aspecto resinoso do breu branco, que no blush está na nota de meio. Mas no frigir dos ovos vai funcionar como a mesma coisa, né? O beijoim e o breu branco. A diferença é que breu branco, a gente sabe que é um dos itens, né, da diversidade brasileira. Talvez seja, inclusive, uma matéria-prima, se não exclusiva, né, patenteada pela Natura. Então é algo que muitas dessas casas, como a Givaudan, né, não vão ter acesso, a não ser que compre, né, de empresas como a própria Natura, e isso encarece muito o produto final, né? A gente sabe que essas empresas, por maiores que elas sejam, elas só almejam lucro. Então, se elas tiverem de importar, por exemplo, uma matéria-prima exclusiva da Natura, como pode ser o caso do breu branco, eu não estou afirmando que é, né, mas eu sei que a Natura tem insumos, né, em sua produção, em seu laboratório, de matérias-primas da biodiversidade brasileira, e o breu branco é uma delas, né, que elas podem usar à torta e à direita em seus perfumes. Então não precisa a Natura usar um sintético, né? A Natura tem lá o natural. É por isso que eu disse a vocês, se vocês primam pela naturalidade, é aqui em Una Blush que vocês vão encontrar. É possível notar isso pela própria pirâmide olfativa dos dois perfumes. O Una Blush é muito mais natural, né, do que o
o Prada Paradoxe. Então, diante disso, nós temos perfumes que conversam muito entre si, que são muito parecidos. A similaridade desses dois caras, né? Pelo que eu já pude notar, pelo que eu estudei, né? É de algo em torno de 80%. Então, assim, realmente, tendo um não precisa ter o outro, seria redundante. A não ser que você queira economizar o seu importado, e você pode comprar o perfume original dele, né? Porque, volto a dizer, se existe um contratipo aqui nessa história, é o Prada Paradoxe ser contratipo do Una Blush. Então, meu povo, vocês têm que acordar para o fato de que vocês podem estar rasgando dinheiro, optando por comprar o Prada Paradoxe, quando vocês têm no mercado nacional uma opção muito equivalente dele, que inclusive é anterior, né? Tão visionária a Natura foi, que antes mesmo de virar moda essa tendência, né, do floral branco ambarado, que veio virar moda em 2022 com o Paradoxe, em 2019 a Natura já tinha inaugurado o segmento com o Una Blush. Performance desse cara, porque eu sei que é disso que vocês querem ouvir, meninas, e é óbvio que eu ia deixar essa informação pro final, porque eu quero que vocês assistam ao vídeo completo, né, para poder a gente conseguir atingir a nossa métrica de 4.000 horas e monetizarmos esse canal, fazendo com que consigamos espalhar ainda mais nossa palavra para além, né, dessas 1.500 pessoas que nós temos inscritas no canal hoje. Inclusive, muito obrigado aos 1.500 inscritos. Vocês são o nosso combustível para continuar produzindo conteúdo aqui. Então, obrigado de coração, pessoal. Performance desse cara. Bom, meu povo, aqui quem usa é minha esposa, mas eu sou, né, o nariz que sente esse cheiro. Ela sai para trabalhar com ele, como foi, por exemplo, o caso de hoje, né, e sai para trabalhar por volta de 7h30 da manhã, né, e retorna para casa entre 3 e 4 da tarde. O cheiro ainda está sendo sentido tranquilamente. Ou seja, aí já se passou 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, né? 8 horas, né? Vamos chutar, né? 8 horas e ainda assim é um cheiro que eu consigo sentir sem muito esforço. Lógico, tenho que estar próximo a ela, né? Também tenho, não vamos mentir, não vamos exagerar. Tenho que estar próximo a ela, mas consigo sentir. Ele não está totalmente apagado 8 horas depois do seu uso. Então eu diria a vocês que a performance desse cara pode girar em torno de 8 a 10 horas, a depender, né, da sua pele, né? E projeção. Vamos lá. Projeção desse cara na primeira hora é uma projeção de moderada a alta. Sabe aquela projeção que fica em torno de 1 metro a 1,5 metros? Pois é, ele fica assim por mais ou menos entre 1 hora e 1 hora e meia. Depende da quantidade de borrifadas. É a velha máxima, meu povo. Se você quer que o perfume projete bem, não tem como você dar 5 borrifadas. Tem que estar de 10 para cima. Né? Se você quer chamar a atenção com o perfume, tem que usar assim. Minha esposa não usa assim. Minha esposa usa no máximo as 6 borrifadas. Então é claro que a projeção dele fica mais contida nela, né? Talvez por isso seja uma projeção de 1 metro a 1,5 metro por mais ou menos 1 hora e meia. Talvez se ela caprichasse mais na borrifada, ela poderia ter uma projeção de uns 2 metros, né? Talvez dele, por esse mesmo período. Mas vamos considerar uma projeção ali moderada a alta, né? De mais ou menos 1 hora e meia, com uma fixação, como dito a vocês, vai girar em torno de 8 a 10 horas, dependendo tanto do número de borrifadas como da pele, né, de cada pessoa. Então, meu povo, temos aqui um verdadeiro exemplar, né, da perfumaria nacional, de muita qualidade, muito natural. Eu borrifei esse cara aqui, tá simplesmente tomando de conta aqui do espaço. Eu não consigo sentir cheiro de outra coisa que não seja ele. Então por aí vocês tiram a qualidade desse perfume. E aí, ocasiões de uso. Diria a vocês que é um perfume muito versátil, né? Ele conversa tanto com o ambiente de trabalho, tanto que minha esposa vai trabalhar usando ele, justamente porque ele não é tão doce como o importado pode vir a ser. E aí acaba sendo um perfume mais juvenil e talvez um tanto quanto mais baladeiro, né? Mas também passa longe de ser um perfume apagado. Tanto é que eu não recomendaria para trabalho dar mais do que 10 borrifadas dele, porque ele realmente pode se tornar um perfume um pouco mais invasivo. Até 10 borrifadas ele se comportaria bem dentro desses aspectos de performance que eu mencionei a vocês. Portanto, não invadiria muito o espaço do coleguinha. Mas, passou de 10, eu já acho que ele pode ser usado em uma baladinha, sabe, pessoal? Talvez, claro, né? Ele não é aquele perfume que chega primeiro de você, que deixa ali aquele rastro de 3, 4 metros, que você sai do lugar e ele fica. Ele não é esse tipo de perfume, né? Assim como o Prada também não é, né? Que fique claro isso. Eles são perfumes moderados, né? Mas acompanha-se numa balada, principalmente se sua intenção não for ser a rainha do camarote, ele vai lhe vestir muito bem em uma festa também. Como também em barzinhos, encontros. Tá aqui um perfume bom de encontro, perfume fácil, agradável de sentir, né? É difícil um homem que sinta esse perfume em uma mulher,
não acho interessante, né? Não é dos perfumes mais sensuais do mundo, mas é aquele perfume tiro certo. Bem difícil de desagradar, até porque é um perfume clássico feminino, né? Um floral branco, limpo, perfume bom de ser sentido, aquele perfume de pessoa aciada, né? Aquele perfume que é fácil de ser compreendido e gostoso de ser sentido. Então é uma boa opção para encontros também, né? E eventos como jantares, eventos mesmo, sejam eles de trabalho ou profissionais, em horários alternativos. Perfume, enfim, campeão de versatilidade. Só não enxergo muito esse cara sendo usado embaixo do sol quente. Porque realmente ele tem nuances adocicadas, né? Que podem fazer com que ele desande muito em calor superior a, por exemplo, 30 graus. Entendeu, meninas? Então, sendo uma ocasião de uso, né, diversa a essas que eu falei para vocês, né, vocês vão estar muito bem vestidas. Diria a vocês que é um perfume de meia estação ou inverno. No inverno você consegue usar ele 24 horas, 7 dias por semana. Né? Em meias estações, né, no outono, né, você talvez consiga usá-lo também todos os dias, mas em primavera, né, o uso fica, né, se você vai usar como minha esposa, por exemplo, usa para ir trabalhar, tem que ter realmente um ar-condicionado e o clima ficar ali até no máximo 24, 25 graus. Mais do que isso ele pode desandar por conta desse aspecto doce. Então essa foi a resenha do querido Una Blush da Natura. Não sei onde está a caixinha dele. Minha esposa, eu não sei o que, é que ela faz com as caixas, elas somem, né? Espero que vocês tenham curtido, meninas. Se curtiram, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar, porque aqui, além da perfumaria masculina, sempre que a gente pode, a gente traz o perfume feminino também. Me chamo Ivo de Carvalho, me despeço de vocês e tchau, tchau.